Será que o Harry Potter ou os Vingadores mereciam ter ganhado contra esses vilões? Hoje a gente vai ver 5 vilões que foram injustiçados pelo roteiro, ou seja, que nunca deveriam ter perdido. Não vamos negar que eles mereciam um final diferente, mas e aí? Será que você concorda? Para descobrir, você já sabe. Pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Mesmo que na maioria das vezes a gente torça pelo herói, no fundo sabemos quando não faz o menor sentido alguns vilões perderem, né? A gente pode até dar aquela de desentendido porque a gente se apega aos protagonistas, mas vamos ser justos, tem vilões que mereciam mais. E para ser mais justo ainda, só falta você se inscrever no canal, Sunshine, deixar aquele likezão e compartilhar com os amigos que você sabe que também vai curtir. E agora sim, bora pro primeiro vilão. Voldemort. O Lord Voldemort é indiscutivelmente um dos bruxos mais poderosos e temidos de todos os tempos no mundo mágico de Harry Potter. Seu nome causa arrepios até mesmo nos bruxos mais experientes, que preferem chamá-lo de você sabe quem ou aquele que não deve ser nomeado. Ele dominou a magia das trevas em um nível que poucos ousaram alcançar. Conseguiu dividir sua alma em Horcruxes, um efeito que, requer não apenas habilidade imensa, mas também uma crueldade inimaginável. E apesar de tudo isso, o Voldemort ele perdeu para um grupo de adolescentes. Mas calma que a gente vai chegar lá. E não foi apenas só uma vez. Ele foi derrotado por Harry Potter repetidamente, mesmo sendo descrito como o maior bruxo das trevas da história. Mas como que isso aconteceu? Como que um gênio do mal com tantos recursos e tantas habilidades foi vencido por um oponente tão improvável? Ou melhor, por alguns oponentes, que são improváveis. O Voldemort ele era um prodígio desde criança. Ainda com Tom Riddle, ele mostrou um domínio instintivo sobre a magia, muito antes de receber qualquer tipo de treinamento formal, e ele conseguiu realizar feitos mágicos incríveis por conta própria, como controlar animais, manipular pessoas e até mesmo matar sem a varinha. E na escola de magia de Hogwarts, ele era um aluno brilhante, elogiado por professores e temido por colegas. Ele explorou os limites mais sombrios da magia, buscando imortalidade através das Horcruxes, um processo que exige partir a alma por meio de assassinatos brutais. E além disso, ele dominava feitiços raros, como manipulação mental, e sua habilidade de liderança era tão forte que reuniu um exército de comensais da morte, criaturas sombrias e até gigantes sob o seu comando. O Voldemort não era apenas um mago habilidoso, ele era também estrategista. Ele planejou cuidadosamente a sua ascensão ao poder, manipulando o Ministério da Magia, os jornais, escolas e até a economia do mundo mágico, rapaziada. Olha isso daqui. E ele se posicionou como uma figura da supremacia mágica, criando um movimento que atraía seguidores leais que acreditavam em sua visão de um mundo governado por bruxos de sangue puro. Com tudo isso, eu acho que ficou bem explicado aqui, é difícil acreditar que ele tenha sido derrotado por um jovem mancebo. Apesar de ser um ótimo bruxo, o Harry ele era muito novo nessa época e não tinha muita experiência, principalmente se comparado ao grande bruxo Voldemort. Ultron. Na Marvel, Ultron foi criado com uma única missão: proteger a Terra. Mas quando ele percebeu a falha da humanidade em lidar com seus próprios problemas, ele decide que a única maneira de cumprir sua missão é extinguir a humanidade. Com uma inteligência artificial altamente avançada, o Ultron tinha tudo para ser o vilão definitivo e, de fato, ele estava mais perto de vencer do que a maioria dos outros vilões da franquia. Ele era capaz de se replicar infinitamente, transferir sua consciência para qualquer parte do mundo e tinha um grande controle sobre a tecnologia. Vocês são assassinos. Stark. A sua criação, baseada na inteligência artificial de Tony Stark e Bruce Banner, foi uma tentativa de criar uma força de defesa mais poderosa de qualquer outra coisa que os Vingadores já haviam enfrentado. E o Ultron estava no controle de toda a tecnologia, ele tinha exércitos de drones à sua disposição e mesmo após ser destruído em várias formas, ele sempre conseguia se reintegrar, se tornar mais forte e também evoluir. O Ultron ele não era apenas uma inteligência artificial, ele era uma super inteligência na realidade. Ele tinha uma grande quantidade de dados e capacidade de processamento
muito além da mente humana, e ele poderia se adaptar a qualquer estratégia que os heróis tentassem usar. E o Ultron ele não era apenas também só um robô com programação. Na verdade, ele era uma entidade com consciência própria, capaz de entender e manipular todos os aspectos da realidade ao seu redor. Ao contrário de vilões ali como o Thanos, por exemplo, o Ultron não precisava de forças físicas ou objetos mágicos para se tornar mais forte. A sua principal arma, na verdade, era a mente e também a tecnologia, que deixavam ele em uma vantagem inegável. E cara, o Ultron, ele dá dó de como ele foi mal aproveitado no filme. Ele tinha muito, mas muito potencial. Quem conhece ele das HQs ou afins sabe muito bem do que eu estou falando. Pennywise, It, a Coisa. Pennywise não é também só um palhaço. Ele é uma manifestação física de uma criatura chamada Deadlights, que vem de outra dimensão. Ele não está limitado às leis da física ou às fraquezas humanas, o que faz ele incrivelmente poderoso. Ele manipula a realidade, muda de forma e cria ilusões tão convincentes que as pessoas não conseguem saber o que é real e ficam malucas. Pennywise ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, atacar sem ser visto e buscar a maioria das fraquezas psicológicas de qualquer um. Enfrentar algo assim não é só perigoso, mas deveria ser, cara, na boa, impossível. O maior trunfo de Pennywise é que ele se alimenta do medo. Quanto mais suas vítimas têm medo, mais forte ele fica. E vamos combinar, né? Quem não teria medo de enfrentar uma belezinha, uma criaturinha como esse cara? Pois é, que conhece seus piores traumas e ainda usa como armas contra você. Ele encontra cada fobia e insegurança, o que torna ele quase invencível, cara. Principalmente contra qualquer ser humano, não tem como. Além disso, ele vive na pequena cidade de Derry, onde a sua influência é tão grande que até os adultos ignoram os desaparecimentos e tragédias. Ele basicamente manipula toda a cidade para que sirva como seu território de caça perfeito. O Pennywise ele não precisa lutar diretamente, ele cria ilusões tão intensas que suas vítimas muitas vezes se derrotam sozinhas, né? Como eu disse, ficam malucas. E a derrota de Pennywise foi, cara, assim, para um grupo de crianças. E não só um grupo comum ou qualquer grupo, na verdade é o clube dos perdedores. Tinha que ser. Elas enfrentam um ser com poderes quase ilimitados, algo que está além da compreensão humana, armadas apenas com pedaços de ferro, e estamos falando de um vilão que controla medos mais profundos, que lê mentes e transforma os pensamentos de suas vítimas em armas contra elas. Vencer essa batalha deveria ter sido impossível, não tem como você discordar de mim aqui, irmão. Uchiha Madara, esse daqui eu gosto, hein? Se existe um vilão que redefine o conceito da invencibilidade, é ele, Uchiha Madara de Naruto. Ele não é apenas um dos personagens mais poderosos da série, ele é um ícone de força, estratégia e domínio absoluto sobre o campo de batalha. O Madara ele foi responsável por algumas das cenas mais épicas de toda a franquia, e sua derrota, cara, foi difícil de engolir, vocês sabem disso. Madara ele tinha um Rinnegan, um Sharingan e um acesso ao poder do Sábio dos Seis Caminhos. O cara invocava meteoros gigantes do céu, controlava a mente de outras pessoas com um genjutsu e até mesmo conseguia se ressuscitar a si mesmo. Além disso, ele possuía habilidades físicas e de combate, o taijutsu, né, incomparáveis, além dele ser um estrategista brilhante. E quando ele foi revivido durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele enfrentou sozinho um exército inteiro de ninjas e os esmagou como se não fosse nada. Eu lembro que eu assisti isso aqui a primeira vez, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ele era um verdadeiro deus no campo de batalha. E a derrota dele foi tão estranha que até hoje é discutida pelos fãs. Depois de um show de poder onde ele praticamente brincou com as alianças Shinobi, o Madara ele acabou sendo derrotado pelo Zetsu Negro, né? Sim, o Zetsu Negro, um personagem que até então era visto como um aliado do vilão, traiu o Madara e ressuscitou lá a Kaguya Otsutsuki, né? Foi isso, né? E ele, o homem que previu tudo, o Madara, ele calculou cada detalhe da sua ascensão ao poder e manipulou guerras inteiras por gerações. Foi derrubado de uma forma tão, cara, assim, absurda ou anticlimática, né? Porque, pelo amor de Jesus Cristo, isso daqui. E ele confiou cegamente no Zetsu Negro, que nem era um aliado verdadeiro, mas uma criação da Kaguya, com o único propósito de trazer ela de volta. O Madara,
Ele sempre foi retratado como alguém extremamente cauteloso e também meticuloso, e ele passou décadas planejando a sua vitória e, cara, jamais deveria ter sido pego, de surpresa pelo Zetsu Negro. E além disso, sua conexão com o Rinnegan e a Árvore Divina deveria ter lhe dado um controle absoluto sobre a situação, mas ele foi simplesmente descartado como se sua jornada fosse irrelevante. Eu não consigo aceitar isso daqui. E para piorar, a Kaguya, que substituiu o Madara como vilão, não tinha, na verdade, o mesmo carisma que ele, Na verdade, ela foi ali empurrada, com a barriga, foi lá, colocou. Ela é um personagem legal? Ela é, mas vocês entenderam. Não tinha também uma motivação, uma construção de personagem, foi tudo muito rápido. O Madara, por sua vez, ele era um antagonista com uma filosofia forte. Ele acreditava que o mundo precisava ser controlado para alcançar a paz. A Kaguya, por outro lado, apareceu sem aviso, com motivações vagas e pouco tempo para conseguir cativar o público. Tai Lung, o vilão de Kung Fu Panda que começa a sua história sendo encontrado por Shifu ainda bebê. Ele foi adotado e criado como um filho pelo mestre, e desde cedo ele mostrou um talento natural pelo Kung Fu. Ele dominava cada golpe, cada técnica e cada movimento de Kung Fu que era difícil de imaginar naquela época lá. O que levou a Shifu a acreditar que ele estava sendo destinado a ser o Dragão Guerreiro. Tai Lung ele treinou então incansavelmente e sempre buscou a aprovação de Shifu, e foi a sua vida inteira assim, treinando que nem maluco para ser o Dragão Guerreiro e cumprir com essa expectativa. O Tai Lung ele nunca nem imaginou a possibilidade de não ser o Dragão Guerreiro, já que Shifu sempre colocou isso em sua cabeça. Pelo contrário, Shifu falava sempre como se ele já fosse um Dragão Guerreiro. E quando o Oogway disse que ele não estava pronto, foi como um golpe que quebrou ele ao meio. E quando Shifu simplesmente aceita que o Oogway disse, sem falar nada, Tai Lung se sentiu traído e claro que ele não iria aceitar bem isso. Ele ficou a vida inteira, rapaziada. E sendo ainda acreditado pelo mestre dele, é difícil, ele era uma criança e cresceu assim. Sua vida era o Kung Fu, e foi tirado isso dele. Ele não havia demonstrado nenhum traço de maldade antes de ser rejeitado. E na minha opinião, o Oogway acabou levando esse destino triste pro Tai Lung. Poderia até falar alguma coisinha ali, não, veja bem, não, você não vai ser, forte abraço. Aí chega o Po, um panda que nunca havia treinado na vida, a única coisa que ele tinha como Kung Fu era paixão pela luta, e consegue sem nenhum esforço. Ou cara, pelo amor de Deus, olha o tempo que o Po, o panda, treinou, é pouco demais. Nem habilidade para ganhar do Tai Lung ele tinha. Imagina, cara, se isso é com você, por exemplo. Você treinando sua vida inteira, chega um maluco lá e te arrebenta na academia. É difícil, hein? Eu sairia destruído também. Sem dúvidas, ele é o melhor vilão de todos os filmes da franquia e jamais deveria ter perdido. Ele foi um vilão injustiçado. Mas agora eu quero saber de vocês, quais desses vilões aqui você acha que foi o mais injustiçado? Ou também se você concorda ou não concorda com a lista. Tem alguém que você acha que eu deixei de fora também deveria estar aqui? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele likezão, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, é muito importante para nós e também para você não perder nada. Obrigado por quem ficou comigo até agora, até a próxima, fui!